Bem-vindo ao Zona Política, 40º episódio. E hoje, Alisson, com ela. Foi difícil marcar essa agenda. A vida dela é corrida, até a gente entende, mas hoje vai ser um episódio especial, com certeza. E eu tenho certeza que vai ser a agenda que nós estávamos mais esperando para poder bater esse bate-papo. Tem muita pergunta para fazer, hein? Tem muita pergunta boa, com certeza, com ela. Deputada distrital Paula Belmonte, seja bem-vinda ao Zona Política. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tentamos marcar algumas vezes, né? Marcamos algumas vezes, mas para mim chega o momento na hora certa, no momento certo. E estou muito feliz com o Alisson, com o Arthur aqui, fazendo esse programa tão legal. Qual é a edição que você falou? 40ª edição. Caramba, que legal. Chegamos, hein? Chegamos, hein? Então vou aproveitar e fazer o marketing. Faça o link aí, faça inscrição. Muito importante para que a gente possa trazer exatamente... Hoje, graças a Deus, nós temos a internet, que estão querendo regular, mas a gente não quer que regulamento. Pauta. Mas que a gente possa trazer aí a informação com qualidade, a informação verdadeira, e vocês fazem esse trabalho. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu fico muito agradecido da senhora por estar presente hoje na nossa casa aqui, nosso espaçozinho, né, Alisson? Sim. Super bonito, inclusive. Chegamos ao 40º episódio, com muito orgulho de estar recebendo a senhora, né, nessa segunda temporada que está sendo marcante para o nosso trabalho, para a nossa carreira. Verdade. Mas eu quero saber, quem é Paula Belmonte? Na realidade, quem é Paula Belmonte é Paula Moreno Paro Belmonte, né? Esse Paro aí tem até um mistério, porque o meu nome de nascença é Paula Moreno Paro, né? Minha mãe é espanhola e meu pai é italiano, esse Paro é italiano. E o meu marido... Ele já estava separado há algum tempo, namorando muitas pessoas, né? Aquela coisa de homem separado. E aí, quando ele me conheceu, ele falou, já sei, agora para o Belmonte. Boa. Então, parou o Belmonte. Seu Felipe já foi lá e já deu o paro, já stop. Então, eu hoje sou uma mulher cinquentária, eu tenho meio século já, mãe de 6 filhos, estou na política, hoje estou como deputada distrital e estive na política como deputada federal e na realidade uma cidadã comum, uma cidadã que acredito no Brasil. A minha entrada na política foi uma entrada, vocês que acompanham a política há mais tempo, foi uma entrada surpresa para todo mundo, né? Ninguém sabia quem era essa mulher, né? Que entrou na política, e tivemos que, inclusive, enfrentar alguns preconceitos, exatamente porque nós não tínhamos esse histórico político, mas eu posso dizer que eu sou uma mulher, dona de casa, empresária, mãe, que acredito na família e que acredito numa política de verdade, uma política que faz a transformação das pessoas, uma política com independência e, principalmente, representando a população comum brasileira e agora brasiliense. Deputada, de empresária a política, por quê? Olha, essa história é algo que, assim, para mim é forte. Inclusive, esse mês é um mês, assim, vamos dizer assim, um mês marcante para mim, né? Eu, na realidade, eu nasci em São Paulo, vim para cá com 2 anos e pouco de idade. Eu nasci em 73, vim para cá em 75. Fui criada a vida toda aqui e muito distante da política. E eu quero, assim, dizer que nós, brasilienses... As pessoas, quando a gente vai para nossa cidade, eu sempre falo isso, todo mundo pergunta, você mora naquela cidade onde tem os políticos ladrão, né? Aí eu sempre falo, quem manda os políticos ladrão são vocês, né? Mas todo brasiliense sabe disso. Verdade. Então, quando acontece isso, a gente acaba se distanciando da política. As pessoas que a gente pensa que todo mundo que mora em Brasília conhece político, não é assim, não. A população comum não conhece, nem quer se envolver, tem até um preconceito. E eu era uma cidadã nesse estilo, tinha um pouco de preconceito com a política. E tive a oportunidade de morar fora por 9 anos, fora lá na Inglaterra. Como eu disse, eu sou mãe de 6 filhos e nós morávamos, eu tive 3 filhos no Brasil, 3 filhos na Inglaterra. E em 2014, que foi um ano que começou a questão do impeachment da Dilma, começou a Lava Jato, que começou a mexer com todos os brasileiros, nós estávamos acompanhando lá todo esse processo. E, infelizmente, eu perdi um filho num acidente dentro de casa, com 2 anos de idade. Isso muda a vida da gente, marca a vida de qualquer pai e mãe, uma coisa que eu não desejo para ninguém. E, a partir disso, a gente começa,
nesse movimento, falando, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa para o Brasil, a gente vivendo num país que a gente vê o que é realmente a verdadeira democracia, o que é liberdade, o que são o Estado presente, né? E Deus foi tão bom para mim que me deu mais 2 filhos. E quando nós chegamos com o nosso 6º filho aqui, ele tinha 2 meses de idade, em 26 de janeiro de 2018. Chegamos todos com nossa família aqui, voltando para cá, com intenção de montar um instituto em nome do nosso filho. E a partir disso, que eu fui conhecendo algumas pessoas, não tinha pretensão nenhuma em entrar na política, até que nós recebemos um convite para que eu pudesse vir como deputada federal para defender essa bandeira, principalmente da primeira infância. É importante dizer isso, Alisson e Arthur, por quê? Porque eu gosto de chamar a atenção de todas as pessoas que estejam nos escutando, porque eu fui uma pessoa que estive na Câmara Federal, e depois eu quero contar um pouco da história dessa ida à Câmara Federal, que eu cheguei lá, vamos dizer assim, eu conhecia muito pouco o que significava uma coligação, quais eram as siglas partidárias. Comissões, eu não conhecia, porque eu não tive padrinho político, nada disso. Eu entrei com a cara e a coragem, e eu fico assim muito feliz de nós, mulheres, uma estudante de escola pública, a gente ter essa oportunidade. Então, nós chegamos lá na Câmara Federal, e aí eu fiz o pleito de 2018, eu tenho certeza absoluta que Deus estava presente, porque nos partidos que me procuraram, e nós, mulheres, sabemos que somos muito procuradas, assediadas no momento, né? E eu tinha muita insegurança com quem eu ia estar na política, eu fazia uma pesquisa, até que um dia eu falei, olha, eu vou pedir um conselho para o senador Regufe. E ele que me indicou o partido, que hoje é Cidadania, e por incrível que pareça, são 8 vagas, eu fui a 7ª mais votada. Se eu tivesse em outra coligação, eu não seria eleita. Eu fui eleita porque eu estava na coligação certa, no momento certo. Então, e lá nós tivemos um trabalho muito legal, um trabalho de muita independência. A Câmara Federal, ela absorve e ela faz com que você acaba se distanciando da população, mas o trabalho que foi desenvolvido lá, por mais que eu não tivesse conhecimento das pessoas, as pessoas não me conheciam, por mais que eu não tivesse padrinho político, eu consegui concluir esses 4 anos de mandato, considerada uma das melhores parlamentares do país. Isso que eu ia tocar no assunto. A senhora foi considerada uma das melhores parlamentares pelo ranking político, um dos maiores institutos de política do Brasil. A senhora fez um trabalho surpreendente. A população aceitou a senhora como política, porque ninguém que vem para a política, como a senhora chegou em 2018, se tornou deputada federal. Como que foi a senhora participar desse momento e disputar com os velhos cabeças brancas, ou seja, os verdadeiros tubarões da política? Porque foi um desafio para a senhora. Foi um desafio, Arthur, mas eu vejo que aquele momento ali de 2018, eu estava, vamos dizer assim, inocente. Eu não conhecia como funcionava o processo. Eu não entendia como que eram as articulações, o que acontecia antes. Então eu vejo que a minha inocência, no sentido de querer disputar uma eleição limpa, clara, ela me favoreceu muito. Por quê? Porque as pessoas, elas não percebiam quem eu era, então não tinham foco. Eu era simplesmente uma mulher ali que muitas das vezes cumpre uma cota, mas não conheciam a minha determinação, a minha força de vontade e o que realmente me move, que é exatamente essa defesa de um país com mais liberdade, com mais prosperidade e com mais oportunidade. Agora você traz um dado que é do ranking dos políticos, que eu realmente fui considerado, mas não só foi por esse ranking. Eu fico muito feliz que tem um ranking que hoje é feito pelos estudantes da UNB, junto com as universidades federais. Eu também sou uma parlamentar que tive um destaque 5 estrelas. E que você fala de uma universidade, isso. Normalmente você... Com certeza, politizada, né? Utilizada e com um aspecto político muito da esquerda. Né? E nós fomos considerados também por esse ranking, outros rankings, como uma das melhores parlamentares do Brasil. Então isso nos traz muita honra. Sim. E a gente saiu da Câmara Federal, diferente de muitos parlamentares, que quando eles vão para a Câmara Federal, eles se apagam. No nosso caso, a gente conseguiu se destacar. Deputada, a gente quer saber, diferença enorme da Câmara Federal para a Câmara Distrital.
A senhora chegou nesse mandato também fazendo e sendo destaque na Câmara Distrital. Qual que é a maior diferença que a senhora sente entre as duas casas hoje? Porque a senhora estava numa casa com 514, né? 514, isso mesmo? 513. Perdão. E aqui são 24, né? Tem uma diferença enorme entre tem uma diferença as duas, enorme. que a senhora possa trabalhar. Qual que é a maior diferença que a senhora vê entre essas duas casas? Olha, primeiro a questão da estrutura, né? A Câmara Legislativa, ela tem construído essa maturidade legislativa, acredito que essa maturidade já tem alguma maturidade, mas a gente percebe que a estrutura da casa ainda está amadurecendo. Hoje nós temos uma Câmara Federal extremamente assim, funciona mais de 30 comissões, então ali é um mundo, né? Então ali você convive com diversas personalidades e pessoas representando ali, com comissões muito bem definidas, com um trabalho muito bem definidos. E na Câmara Legislativa, as comissões elas têm um ritmo diferente, até porque são poucos parlamentares, então você não consegue fazer com que esse trabalho seja um trabalho contínuo, né? Na Câmara Federal nós tínhamos, por exemplo, comissão que 2 vezes por semana, todas as semanas, né? Na Câmara Distrital nós não temos essa dinâmica, e não é nem porque os parlamentares não querem, é porque realmente não tem a quantidade expressiva para que a gente possa atender todas as comissões. Agora, eu estou achando uma grande oportunidade a Câmara Distrital, por quê? Porque nós estamos mais na ponta. O que significa isso? Estando mais próximo da população. Eu acredito e estou sentindo uma oportunidade de conhecer de verdade os problemas aqui do governo do Distrito Federal e do GDF. É importante dizer isso. Como deputada federal, por exemplo, nós tínhamos também o conhecimento, por exemplo, de alguma situação que acontecia na saúde, na educação, mas como deputada federal é até algo que é diferente. Eu, deputada federal, eu não poderia fazer nenhum instrumento legislativo. Competências, né? Não tínhamos competência para chegar na Câmara, aqui no Distrito Federal. Então, eu podia perguntar para um secretário, eu podia fazer uma pergunta para uma secretária da Educação, mas ela não é obrigada a me responder. Mas no caso de deputada distrital, o nosso acompanhamento já era diferente. É diferente. Então, está sendo uma oportunidade. Deputada. A senhora falou em chegar mais na ponta e somando todos os seus projetos, tanto na federal quanto na distrital, qual o projeto assim, que mais toca o seu coração, que você fala, pô, esse aqui, golaço? Olha, eu tenho alguns projetos que me tocam muito o coração, né? Que é, primeiramente, essa questão de nós trazermos o protagonismo para a primeira infância, né? Ontem mesmo eu estava numa live falando sobre isso. Quando a gente fala da criança, da primeira infância, as pessoas pensam, isso aqui é política café com leite, isso é criança. Na realidade, é a política mais séria que nós tivemos. Temos todos os países desenvolvidos, todos os países que querem entrar no processo de desenvolvimento, eles investem nas crianças e nos adolescentes. Então, é algo que é muito importante e é uma política que se envolve desde a água potável, saneamento básico, estruturação de pavimentação e desde um acesso à escola e à saúde. Então, é uma política que você desenvolve em várias pastas de assistência, de saúde, de educação, de infraestrutura, e nós temos vários projetos nesse sentido. Agora, tem alguns projetos e que são leis sancionadas. Em 4 anos de mandato, eu tenho 5 leis aprovadas tanto na Câmara e no Senado, sancionadas pelo presidente da República. Isso não é qualquer coisa. Tem deputados que estão no 5º mandato e não tem nenhuma lei sancionada. Tem mais lei do que mandatos, né? Então, assim, nós temos uma lei que tem um impacto, que também trará um impacto para toda a população brasileira, e que envolve tanto essa política para a infância, quanto envolve para a saúde e quanto envolve para o empreendedorismo, que é a telemedicina. Nós conseguimos regulamentar a telemedicina. Então, nós fizemos um projeto de lei, eu e mais 4 parlamentares, e que nós defendemos na Câmara, tanto na Câmara quanto no Senado, foi sancionada pelo presidente, o presidente Bolsonaro, e que hoje se pode fazer a telemedicina. A telemedicina, ela traz uma oportunidade para que a gente possa levar uma medicina, inclusive no SUS, para aquelas regiões mais remotas. Sim. Então, assim, é uma lei que me traz muita honra. Por quê? Porque a gente consegue ver efetividade lá na ponta. Aqui no Distrito Federal, a telemedicina ela é usada mais para consultas
Mas quando a gente traz isso para uma forma no norte do país, que tem regiões ali que são extremamente difíceis de acesso e tudo, através da telemedicina, você consegue estar mais próximo e num campo de urgência. Então, eu fico muito feliz com essa... Deputada, a senhora vem se destacando na Câmara Distrital, através da CPI, pelas suas falas polêmicas. Queria saber como que andam os desdobramentos, que meu produtor só coloca pergunta difícil aqui para mim. Só palavra difícil. Os desdobramentos da CPI. E como que a senhora vê esse próximo semestre agora, a CPI, o desenvolvimento, como que vai ser essa questão com os intimados, como que está sendo essa situação? Como que a senhora tem essa visão? Eu vou resumir essa pergunta. Vai acabar em pizza? Ei, Alice, eu queria... Você já, vai acabar em pizza? Você tá com a pauta hoje já afiada, hein, Alice? Eu sei que a senhora é uma pessoa que está à frente e está buscando uma solução. Palavras fortes, deixando bem claro. É a pergunta que a gente incomodando, quer saber. Né? Está incomodando. A gente quer saber. A senhora acredita que a CPI dos atos democráticos do Distrito Federal irá acabar em pizza? Olha, eu tive a oportunidade lá na Câmara Federal de participar de algumas CPIs. E uma delas, que foi assim um grande aprendizado para mim, foi a CPI do BNDES, que nós ali vimos, e por isso que para mim é irrecusável, eu não estou aqui falando do eu acho, eu vi, eu ouvi, e é por isso que eu defendo tão fortemente o que aconteceu no governo petista do ano de 2023 até 2015, foi sim um sistema de corrupção muito alto, muito grande, e eu vi e ouvi de pessoas que fizeram parte e foram presas da Lava Jato. Eu tive com Guido Mantega, eu tive com são tantos, Joaquim, eu tive com o pessoal da Odebrecht, eu tive aqui com o Antônio Palocci, eu tive com vários, com o Luciano Coutinho, com vários, com o Paulo Fernando, que é ex-marido da Gleice Hoffmann. Então, nós tivemos com vários agentes públicos que, à época, fizeram, sim, esquema de corrupção e eles colocaram como que funcionava, algumas sessões, inclusive, sigilosas ali. Então, para mim, é muito difícil defender um governo que rouba as pessoas. Pode falar assim, fulano rouba também. Então a gente tem que colocar para fora também. Eu não tenho político de estimação, não. Eu tenho princípios e valores condutores no meu processo. É isso que é importante a gente sempre estar defendendo e ensinar os nossos jovens e crianças. Aí você traz a questão da CPI, dos atos, das manifestações do dia 8 de janeiro. É importante nós estarmos aqui sempre colocando também algo assim, que são as situações antes do dia 8 de janeiro, que eu sempre falo na CPI, sim, que é o quê? Aquelas pessoas estavam manifestando pacificamente e também dentro da nossa Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, inclusive foi uma fala que eu tive com o próprio ministro Alexandre de Moraes, nossa Constituição Federal, ela segura as pessoas a se manifestarem, segura as pessoas a se acamparem. Então, aquelas pessoas, até o dia 8 de janeiro, elas não estavam ilegais ali. Isso é importantíssimo, a gente está deixando isso claro. Por que eu falo isso? Porque a partir do dia 8 de janeiro, com as manifestações e pelo que nós estamos vendo na CPI, e aí já é uma interpretação de tudo que eu estou ouvindo e de todos os documentos que nós tivemos sim pessoas que chegaram exatamente no dia 8, nós tivemos sim uma facilitação do governo federal, e não está sendo falado por mim não, tem lá depoimentos, quem acompanha ouve. Facilitação de entrada de prédios públicos federais. Então a gente espera, e o que a gente deseja é que o relator, ele seja justo. Por quê? Porque hoje tem uma situação que é muito grave para todos nós brasileiros, independente de ideologia e de aspecto político. O que é? Primeiro, o medo. Quando as pessoas colocam dessa maneira, as pessoas têm medo de se manifestar. E quando eu falo de manifestação, não é só um encontro de pessoas reunidas, não. É aqui agora. Sim. É aqui agora, a gente tem medo de se manifestar. Então, nós não podemos ter medo de se manifestar com respeito, com delimitação de não tocar no corpo do outro, porque cada um tem a sua propriedade, sim, privada, mas nós não podemos ter medo de nos manifestar. E isso, a gente tem uma situação de que tem pessoas presas ainda, injustamente. Né? Injustamente, não tiveram acesso a advogados, nós não temos a individualização das condutas. Então, isso a gente espera que o próprio relator
ele possa realmente deixar isso claro e trazer, vamos dizer assim, essa transparência e principalmente essa defesa do indivíduo. Não tenho muitas expectativas, até porque eu estou vendo uma condução diferente dessa que a gente tinha uma expectativa. Infelizmente, nós temos um presidente na CPI, que é um presidente do PT, e que tem todo um direcionamento. Só para vocês terem uma ideia, quem está nos acompanhando, a CPI, e eu fui a autora do requerimento, nós temos uma filmagem que tem algumas pessoas ali fazendo uma encenação. Porque encenação, aquilo. Ela espera um rapaz que é portador de uma máquina fotográfica para que ele possa filmar, ele dando um chute numa porta que está quase aberta, ele entra, volta e checa a filmagem. Nós temos a face dessas pessoas, foi identificado quem são essas pessoas e nós não conseguimos convocar. E o presidente da CPI, por 2 vezes, ele me ameaçou. E além de ameaçar a senhora, ele cessou a palavra da senhora. Exatamente. Eu queria perguntar para a senhora como, estando deputada distrital, eu senti ofendido para aquele posicionamento dele que ele fez com a senhora. Não foi uma, não foi 2, foram várias vezes. Ele cortou o microfone da senhora, deixou a senhora sem poder falar. E foi no momento que a senhora, como parlamentar, a senhora estava naquele momento de expressividade. Qual que é o motivo que o presidente da CPI está fazendo isso com os membros titulares que estão à frente, buscando a verdade e a individualização das condutas? Primeiro, eu quero assim dizer o seguinte, que o parlamento é falar. Então, o que nós precisamos entender é que os 24 parlamentares, eles são representação de uma população. Então, cercear a palavra de qualquer parlamentar, independente de ele ser titular, suplente ou não fazer parte da comissão, é simplesmente um absurdo, porque você está cerceando, não a palavra de um parlamentar, você está cerceando a palavra de uma representatividade. Isso vocês perguntaram para mim a respeito de como uma das diferenças. Uma das diferenças que eu sinto em relação a deputado federal e distrital é exatamente essa diferença de tratamento, porque para você cercear uma palavra de um parlamentar dentro da Câmara Federal, ela tem que ter motivo, e isso é motivo de, inclusive, Conselho de Ética. Uhum. Né? Vocês estão acompanhando a CPMI, a CPI do MST, que está tendo, inclusive, situações de Conselho de Ética. Por quê? Porque foi fechado o microfone. E lá na Câmara Federal, quando você participa de uma comissão, todos os microfones são abertos. Eles ficam abertos, assim, no sentido de que eu aperto o botão para falar, mas eu não dependo de uma autorização para eu apertar o botão. E na Câmara Distrital, isso foi mudado, e eu já até fiz essa intervenção com o presidente. Por quê? Porque eles mudaram na hora depois da pandemia. Então, assim, 5 segundos ele coloca, mas aí eu fico dependendo dele para liberar. Sim. Então, o que acontece hoje? Quando a gente faz uma intervenção, muitas das vezes não está registrado nos anais. Porque se você olha a filmagem, a minha fala não aparece. E aquilo lá não fica registrado dentro do coisa, não fica registrado, fica ele falando comigo e colocando. Então, isso já é uma grande mudança, e a falta de amadurecimento, de escutar o contraditório. Sim. Porque nós precisamos entender o seguinte, que quem defende a liberdade, quem defende a democracia, tem que estar com o ouvido muito atento para escutar o que não concorda. Claro. E a gente rebater por argumento, não calando. E é isso que esse governo do PT tem feito, não só na Câmara Legislativa, mas como no Brasil inteiro, querer regulamentar a população. Foi falado agora recentemente pelo ministro Flávio Dino, que estão querendo regulamentar novamente a internet, e nós não podemos permitir isso. Um minutinho, Alisson, eu só tenho que falar. Por favor. Quero fazer esse convite agora para você. Deputado Chico Vigilante, já passamos na sua sala, deixamos o convite várias vezes. Acredito que deve estar faltando uma falta de comunicação aí entre sua equipe, mas o convite já foi feito. O relator da CPI dos atos antidemocráticos já esteve aqui presente com a gente no Zona Política, e a gente espera o senhor também para passar o posicionamento do senhor, como que anda os andamentos, né, Alisson? Porque tem que deixar bem claro, a gente está dando voz a todos, como Gabriel Magno, Max Maciel, todos Fábio Félix, todos já estiveram aqui. E o presidente da CPI não esteve aqui. Eu não sei se ele está com algum problema na questão de comunicação. A agenda dele tá cheia.
deve estar muito cheia, né? Porque ele tá cessando palavra de parlamentar, mas não quer ouvir, bater um papo com a gente. Não, ele vem. Zona política botou o dedo na ferida, mas a gente tem que falar a verdade. Pessoal, então tá explicado. Deixa bem claro. Tá bem claro. Deputada, a senhora passou recentemente por um problema muito grande e eu confesso que eu fiquei preocupado. Eu conversava muito com a Júlia sobre isso, a questão daquele problema da senhora com a federação, tudo aquilo. Conta pra gente o porquê de tudo aquilo, deputada. Bom, a questão foi na pré-eleição agora de 2022, né? Então, assim, para que as pessoas compreendam, hoje mudou-se o Código Eleitoral e hoje, quando eu vim em 2018, nós tínhamos que fazer coligação. O que é coligação? Eu estou falando como se as pessoas não conhecessem, claro. Porque eu não conhecia, né? Então, estou explicando aqui, peço perdão para quem já conhece o processo. Naquela coligação, você unia partidos que queriam estar juntos e dentro daquele número de vagas que tinham para concorrer, fazer o quociente e se eleger, vamos pôr um número de pessoas, as pessoas ali que estiverem maior número de votos. O que acontece? Nessa questão da coligação, nós vimos pelo Brasil afora umas aberrações, como, por exemplo, o PSL, que era uma, vamos supor, direita, com o PSOL em algumas coligações, porque Sim. ali a pessoa não sabia para quem que ela estava votando, e é isso que é importante a gente ter, a representatividade, a pessoa saber por onde vota, para quem ela está votando e com quais interesses ela está votando. E aquilo lá não representava a população, as pessoas votavam, mas não sabiam se o voto ia ser contabilizado por aquele candidato. Mudou-se esse código, né, e fizeram agora que as pessoas votam no partido. E no partido, como são partidos menores, eles podem fazer uma federação, unir partidos ou fusão. No nosso caso aqui, nós fizemos uma federação com o PSDB. E a nossa, vamos dizer assim, o nosso regimento da federação, ele tinha colocado que quem iria ter a porcentagem de votos para deputados federais. Como eu era deputada federal e eu tive uma quantidade de votos expressiva, muito mais do que o PSDB, nós tínhamos 70% do colegiado aqui do Distrito Federal sob o nosso comando. E à época, o senador Exalci, eu acho que é importante deixar claro o seguinte, eu tenho uma total independência. Então, assim, eu acredito em pessoas e políticos que sejam coerentes. E eu digo isso com muito desprendimento, por quê? Porque meu marido é o primeiro suplente do senador Exalci. Então, se caso ele ganhasse algum pleito, quem seria beneficiado seria a minha própria família. Mas nós não estamos na política pelo poder, nós estamos na política porque nós acreditamos numa política realmente diferente. Sim. Então, o senador Exalci sempre apostou nessa, vamos dizer, submissão por conta disso. E eu falei para ele que eu só ia atender se eu realmente achasse que ele fosse uma pessoa que representava o nosso sentido na política, que era o sentido de ser transparente, de combater a corrupção, no defesa do empreendedorismo. E nesse sentido nós conseguimos encontrar um grupo. Nós vínhamos junto com o senador Regufe, junto com outros partidos, União Brasil, Podemos, PSC, PSD, tinham vários, eram 7 partidos, agora está faltando aqui na memória, Cidadania, e nós estávamos ali junto para que a gente pudesse concorrer a uma candidatura majoritária. O que é uma candidatura majoritária? É uma candidatura que a gente pode concorrer ao governo do Distrito Federal, vice-governador e o Senado Federal. Estávamos com várias pessoas públicas, né, e aí até falar a deputada Júlia, que era deputada distrital à época, nós tínhamos também o senador Regufe e várias outras pessoas que estão na política, fazendo uma política diferenciada, e levamos esse grupo para o senador Exalci, falando que nós tínhamos que ver qual era o candidato com maior viabilidade. E à época, eu e o senador Regufe estávamos com maior viabilidade. E ele simplesmente levantou da cadeira, isso literalmente do jeito que eu estou falando, foi na minha casa essa reunião, ele levantou e falou assim, olha, não me interessa quem vai estar comigo, eu serei candidato. E aí fraudou, e eu digo fraudou e falo mesmo, porque eu tenho todas as provas, fraudou uma ata de uma reunião que nós tivemos nacional e fez uma intervenção aqui e me negou a legenda. Vamos dizer assim, a falta de caráter
dele, e hoje eu espero que ele tenha feito uma revisão pessoal e que ele tenha mudado, e a gente cumprimenta, e a gente quer construir pessoas, tomara que ele tenha feito essa revisão, porque a política mostrou para ele ficou em 6º lugar, ficou muito aquém do próprio tamanho que ele era, mas ele foi tão assim, e que eu posso dizer que foi sim uma violência política muito forte, e naquele período, vocês que acompanharam, a gente tem pouco tempo, as coisas são com muito prazos. É muito curto. E a justiça, ela não responde no mesmo período, você não tem para quem colocar, então até você provar uma violência política contra a mulher, você provar que está tendo uma fraude, não é brincadeira. Ele negou todas as legendas para mim. Ele negou todas as legendas para mim. Ele não queria que eu fosse deputada federal, ele não queria que eu fosse deputada distrital, ele não queria... a única legenda que ele abriu para mim era que eu fosse a senadora dele. E aí, à época, eu não aceitei e falei que eu queria estar junto com esse grupo. E aí nós entramos na justiça e eu tive que fazer um acordo de retirar isso da justiça, para que eu fazer um acordo judicial para que ele pudesse me dar a legenda para deputada distrital. Só para você ter uma ideia, na época foram 25 dias de campanha, sem aparecer um minuto na TV. Porque... A senhora começou a sua campanha no dia 6 de setembro, isso, mais ou menos, isso que a gente se encontrou no dia 7 na Esplanada, a senhora estava... Ainda até sem, não tinha nem número, isso mesmo, bem claro. Tanto é que o meu número era, quando eu fui candidata a deputada federal, o meu número é 2, 3, 4, 5. Uhum. Então, o meu 2, 3, 4, 5, 6 era para ser porque isso é a continuidade do número que eu tive. Nós não conseguimos, porque eu já tinha dado para um outro candidato, então a gente teve que fazer 2, 3, 4, 5, 5. E foi uma situação assim, muito triste, e nós conseguimos vencer essa eleição e tá aqui na Câmara Distrital. O que fica de lição? Fica de lição que nós precisamos estar na política com pessoas mais sérias e que a gente possa trazer a confiabilidade, né? O senador Exalci com certeza aprendeu uma lição também, porque a população mostrou isso nas urnas para eles, e que a gente possa construir com as pessoas a maior coerência, maior, vamos dizer assim, maior parceria, no sentido de nós estarmos mais unidos para essa política que tanto precisamos, que é uma política que visa o bem das nossas futuras gerações, não as próximas eleições. E é isso que eu acredito. E eu falo, respondido. Plantou maldade, colheu maldade. 6º lugar, praticamente, Coronel Moreno, o Coronel Moreno deu um show nele, em votos, né? Infelizmente, deixou bem claro que a maldade dele tá aí. Algo na fala, né? Falou tudo. Alisson, estamos chegando ao fim. Mas tem mais 2 perguntinhas. Né? Tem 2 perguntinhas que o nosso produtor mandou. E aí é pauta quente. Vamos lá. Deputada distrital, Paula Belmonte. Eu preciso saber como que a senhora avalia o primeiro semestre do governador Ibanez Rocha. Olha, quem me conhece e quem acompanha eu nesses 4 anos como deputada federal e agora 6 meses como deputada distrital, sabe que eu não sou base do governador. Eu não, vamos dizer assim, eu não sou oposição também, eu não me coloco como oposição, porque nós somos oposições a coisas erradas. Tudo que for feito errado, nós seremos oposição. E todas as coisas que foram boas, nós vamos também valorizar. A situação do governador Ibanez, e é isso importante dizer, inclusive da minha independência, porque muitas pessoas se surpreenderam com o nosso posicionamento, é o afastamento dele. Né? Ele ficou praticamente 3 meses afastado, e isso, para nós, nós defendemos que não fosse afastado. Por quê? Porque independente de nós termos aí, acharmos se é a pessoa que me representa ou não, nós não podemos deixar de que a representatividade da população é um governador eleito no primeiro turno. Democraticamente, e nós temos que defender essa escolha das pessoas. Perfeito. Então, nós não fomos oposição, recebemos vários feedbacks do próprio governo aqui do Distrito Federal, surpresos com a nossa atitude, e é assim que a gente funciona, que eu funciono, trazer a justiça mesmo. Então, não achamos justo isso. Então, assim, é algo que o governador, ele perdeu, né, esse tempo de afastamento, e que agora ele tem recuperado. Tem inaugurado muita obra, tem inaugurado algumas coisas que são importantes para a população, mas a gente vê que ainda o
o calo de Aquiles que fala? Isso. Calo de Aquiles do governador é a saúde. Verdade. A saúde está realmente muito precária, os servidores estão cansados, há um número de recursos humanos, de servidores, de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem é ainda muito reduzido para a demanda. E nós temos orçamento. Infelizmente, nós vemos aí, estamos vendo, acompanhando isso muito de perto, porque eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência lá na Câmara. Esses 6 meses, nós conseguimos fazer algo inédito na Câmara, que é trazer o presidente do IGES para dentro da comissão. Ele teve por 2 vezes respondendo lá, fazendo a prestação de contas. Já temos marcado tanto o presidente do IGES quanto a secretária de saúde agora em setembro, coisa que nunca tinha sido feito na Câmara, para que a gente possa realmente acompanhar. E aprovamos, através da comissão, uma auditoria no IPREV, porque é algo que também para todos os servidores é fundamental, é a aposentadoria dos servidores do Distrito Federal, e que a gente vê com, vamos dizer assim, com muita preocupação o que está sendo feito. Houve uma ação policial da polícia e do Ministério Público em relação ao IPREV, mas a nossa preocupação também é como que está gerido esse dinheiro, que é um fundo de todos os trabalhadores, para que eles possam ter aposentadoria. Então esse é o trabalho que a gente tem feito e queremos auxiliar no que for possível, mas também auxiliar fazendo essa fiscalização, porque dessa maneira os gestores conseguem também trabalhar de uma forma boa. Perfeito. Deputada, recentemente a senhora propôs a concessão da rodoviária do Plano Piloto, o cartão postal da cidade. Explica pra gente os benefícios dessa ideia. O que acontece? Hoje existe uma situação, eu particularmente, eu tenho uma defesa muito grande de que o Estado, a gente fala da reforma agora que aconteceu nacionalmente, né, a reforma tributária, que é algo importantíssimo para o nosso país, mas quando a gente fala da reforma tributária, a gente tem que falar da reforma administrativa. O Estado, ele é muito grande, né? Então tem situações que a gente realmente entende que o Estado não tem que estar funcionando lá, porque é um desperdício de dinheiro, e quando você vai contabilizar esse dinheiro, você vê que você pode estar trazendo para outras áreas essenciais para a população. Nesse sentido, existe uma proposta do próprio governador, que é uma PPA, que é uma parceria público-privada, que faz com que a rodoviária seja gerida por um parceiro privado. Nós não vemos problema na PPP. O que nós vemos problema e que nós fizemos uma audiência pública lá é com os permissionários. O que são os permissionários? São as pessoas que vendem as coisas lá, que tem aqueles comércios, né, os comércios locais, e que é muito importante dizer, você trouxe uma questão, Alisson, que é o quê? A rodoviária é um cartão postal. É mesmo. E eu vou dizer mais, ela é o coração de Brasília. Muitas pessoas, elas chegam em Brasília por ali. Sim. Ali é onde que se pode ir desde Planaltina, lugares, né? Braslândia, Gama, Santa Maria, você vai para todos os lugares. Então ela realmente é um hub, vamos dizer assim, do Distrito Federal, um coração que bate. Além de você conhecer ali, muitas pessoas no Brasil inteiro chegam na rodoviária para conhecer também a nossa capital. E nós precisamos ter muito cuidado, por quê? Porque esses permissionários, que são pessoas que já trabalham há muitos anos lá, tem às vezes 50 anos que estão com seus empreendimentos lá. E quando eu falo empreendimentos, não são grandes coisas, não. É um lanche que é R$13, lanche, né? É a barraquinha do pastel, que todo mundo fala da caldo de cana, e que esse projeto, ele faz com que esses permissionários não sejam olhados da forma que tem que ser olhados. Então, nós estamos ali acompanhando esse projeto de uma forma muito séria. Por quê? Porque existe também equipamento público ali. E como que será a questão da utilização desse espaço? Isso nós vamos ter que pagar aluguel para alguém que a gente vai estar privatizando. Nós temos uma situação que é uma situação que a gente questiona muito, é aqui o Ulisses Guimarães, que hoje nós alugamos para uma empresa, mas nós também alugamos para a Secretaria de Turismo. E que o aluguel da Secretaria de Turismo é praticamente o que a gente recebe. Então dá elas por elas. Então, nós precisamos entender a transparência disso. Foram alguns questionamentos que, inclusive, o Ministério, o Tribunal de Contas do Distrito Federal fizeram, e nós vamos estar acompanhando isso muito de perto. Boa. Chegou a hora do quadro Polêmica da Semana, que você criou. Eu criei. Você criou a Polêmica da Semana. Essa semana, a PGR solicitou os dados dos seguidores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
Na nossa opinião, isso é um absurdo. E para a senhora, qual a opinião? Como que a senhora vê esse pedido A gente pode da PGR? multiplicar. O que é absurdo multiplicado por 100? Então é isso aí. Eu vejo o seguinte, o Brasil está perdendo o desconfiômetro do ridículo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala isso, além de absurdo, porque nós temos a lei da proteção de dados, nós temos que entender o que custa para nós. Porque um procurador, um subprocurador que pede um dado dele, até para que ele processe isso tudo, isso custa para mim, para você, para o cidadão comum. E quando a gente está precisando desse dinheiro para fazer saneamento básico, levar alimentação para as pessoas, acesso à educação que faz com a transformação, então eles estão achando que dinheiro é capim. Primeira coisa é essa, é a falta de desconfiômetro de uma pessoa que está para representar a população e não representa. A segunda coisa é uma falta de vergonha de querer pegar e entrar na privacidade das pessoas. Nós não podemos achar nisso. E o mais interessante de tudo, ontem nós estávamos conversando a respeito disso. Nós temos um ex-condenado que recebe um presidente ditador, que é da Venezuela, dizendo que a democracia é relativa. Uma narrativa, né? Uma narrativa. E, ao mesmo tempo, pede aval para o presidente da nação mais libertária que tem, que é os Estados Unidos. É uma vergonha brincar com os brasileiros. Isso aqui, gente, eu não estou falando porque eu sou uma pessoa da direita, não. Eu estou falando porque eu sou uma cidadã brasileira. E quando eu defendo a nossa liberdade, eu defendo a liberdade de todos. Porque a liberdade, ela vai sendo caçada aos poucos. E nós não podemos permitir e nem amedrontar. Porque olha só o que ele quis fazer com essa ação. Ele sabia que ele não ia conseguir, tanto é que o PGR disse, o procurador-geral disse que não é possível fazer isso. Mas o que ele fez com isso? As pessoas começaram a ficar com medo de seguir fulano de tal, esse crânio de tal. É para retirar, será, os seguidores dele? É o medo. E nós não podemos aceitar o medo. Temos aqui, e aí eu peço assim para todos que estejam nos escutando, que apoiem ações aqui. Todas as ações apoiem os parlamentares que não estão tendo medo para poder falar com respeito, porque qualquer atitude que tenha também a falta de respeito, ela diminui a força, ela muda a narrativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rapidamente aqui. Nós tivemos uma situação da fala do ministro Barroso, sim, que é uma fala absurda pela nossa democracia. Nós não podemos, nós colocamos todo o processo democrático e todo o processo eleitoral do qual ele era presidente como suspensão. Sim. Em suspensão. Fica em xeque. E aí houve a situação da família do Alexandre de Moraes. É uma situação gravíssima também. Sim, concordo. E vamos pegar imagens, vamos ver o que aconteceu, cada um fala uma coisa, mas independente disso, a situação da família do Alexandre de Moraes é algo gravíssimo, mas é pontual. O que aconteceu com Barroso é para a nossa nação brasileira. Mas hoje, na internet, o que se fala é do Alexandre de Moraes. Apagou uma coisa gravíssima. Sim. Cortina de fumaça. Encobertou. Cortina de fumaça. Então, nós não podemos dar esse cabimento. Precisamos fazer com que as pessoas entendam de não ter medo, mas as pessoas terem também o limite para que a gente não dê cabimento para ter cortina de fumaça e não cairmos na armadilha. Perfeito, é isso que eu penso. deputada. O Arthur perguntou o que a senhora acha do governo ibanês e agora eu vou perguntar o que a senhora acha do governo Lula esses 6 meses. O que você acha? Eu acho péssimo. Pois é, eu também acho que realmente é um governo que não se mostrou ainda para que veio, né? Nós tivemos aí, infelizmente, olha só, eu vou te falar, nós participamos lá da Câmara Federal, algo que é tão importante para todos nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas que não têm água potável. Isso tem um reflexo imenso em outras políticas públicas e custa muito caro para nós brasileiros. E uma das primeiras ações dele foi acabar, através de um decreto, acabar com um marco regulatório. Graças a Deus, o Congresso Nacional derrubou esse decreto. Então, é um governo que vem retrocedendo as políticas públicas que faz com que nós brasileiros tenhamos mais liberdade. Perfeito. Nós entendemos que as políticas sociais, elas são fundamentais, porque nós sabemos que tem muitas pessoas precisando de se alimentar, mas a partir do momento que nós pegamos e colocamos isso como única forma
de políticas que não demos saídas para as pessoas e dar liberdade para as pessoas, porque o mais importante é isso, é liberdade. Quando a gente fala de liberdade, não é só liberdade de expressão, é liberdade de escolher qual arroz eu quero comprar, qual feijão eu quero comprar. E quando você tem, por exemplo, uma cesta básica, você não tem essa liberdade, você tem que receber aquilo e aquilo que fica e você acaba se submetendo a quem sempre te manda aquilo. Então, nós precisamos trazer uma liberdade para a população. Perfeito. O programa tá chegando ao fim, voou. Tô até preocupado, viu? Café quente, café frio. Ela já falou de todo mundo. Mas tem que tem fazer. uma boa aí. Tem uma boa, não tem? Tem. Olha. Explica pra ela como que é esse café quente, café não, frio? o quadro é do nosso querido amigo Marcos Vicenzo, mas o Alisson vai explicar pra senhora como funciona o café quente e café Sabe frio. o quadro do Raul Gil, que você tira o chapéu? Aqui o nosso é café quente e café frio. A gente vai falar o nome. Eu gosto de café morno, não é E ó, café quente, não. Se a senhora aprova o trabalho da pessoa e gosta da pessoa, a senhora vai dar um café quente. Se a senhora não aprova o trabalho da pessoa, você dá um café ele frio. já deixou... Ei, Alisson, você... Esse produtor aí... Esse produtor hoje já chegou quente pra mim. Chegou. E eu quero saber, pra você que quer que o quadro Café Quente e Café Frio continue, é só falar do nosso patrocinador hoje, Highland Tecnologia, nosso patrocinador master, que tá aqui com a gente nesse podcast. Internet boa pra jogar. Voando, viu? Voa. Quer assistir? Por favor, né? Zona Política é só ter Highland Tecnologia com você, ó. Vou deixar bem claro, Café Quente e Café Frio vai começar agora. E a primeira pergunta que não pode calar. Eita, eu tô até com medo. Nada, essa é a mais fraca. Deputada Paula Belmonte, Café Quente e Café Frio para o senador Isalci. Ah, café frio. Café morno, que ele é morno, né? Ele não é nem quente nem frio. Já tá passado, né? É, já passou. Eu também acho. Amargo, Eu né? também acho, viu? Eu sei que ele já passou da política, eu acho que deu a hora. Eu falo isso pra todo mundo. Política é renovação, política é juventude, política é sangue no olho, como a senhora tem. Pessoas que queiram fazer a mudança, entendeu? A política não é pra quem quer fazer da política... Viver da política, passar de pai para filho. Acho que política é isso, sentimento de coração. É. O que a senhora faz, eu andei na estrutural ali, e quando eu andava, eu falava no nome da senhora, a gente estava ali no início da pré-campanha com aquele projeto, alguns deputados distritais, algumas consultorias nossas, e eu via isso na força da senhora, na vontade ali em Planaltina, no Vale do Amanhecer. E eu acho que política é isso, política é renovação. E eu acho que o café, para ele, morno, já está passado, muito mais do que passado. Alice, contigo. Deputada, café quente ou café frio para Celina Leão? Olha, a Celina é uma amiga e é uma pessoa que sabe fazer política, né? Ela sabe fazer política, temos conceitos diferentes de política, mas é uma pessoa que, quando ela teve nesse momento do afastamento do governador, ela teve por 2 ou 3 vezes na Câmara. Então, eu dou café quente para ela. Acho uma pessoa boa. muito legal. Eu vou ter que fazer essa última pergunta do café quente e café frio. Que não é um café, né? Que não é um café, mas eu preciso saber. Deputada Paula Belmonte, a senhora será pré-candidata ao governo do Distrito Federal? Eu quero ser a melhor parlamentar da Câmara Distrital. E aí, depois que isso acontecer, cada dia é um dia, o que Deus mandar. Eu sou uma pessoa cristã, acredito em Deus e vamos construir. Ninguém é candidato de si próprio. Isso que é uma realidade. Nós temos que fazer uma construção. E nós queremos construir um mandato com muita eficiência. E agora eu estou preocupada em ser uma das melhores parlamentares da Câmara Distrital. Ela vai ser. Ei, Alice, você gosta de botar fogo na... Polêmicas aí no final. Deputada, é uma polêmica que surgiu essa semana. Eu não sei se a senhora quer tocar nesse assunto, mas chegou para mim aqui. Tá pronto o pão de queijo, eu não sei o que se... Você falou que estava pronto, perdão, desculpa. Eu quero saber, a polêmica dessa semana envolveu algum deputado distrital, né, num envolvimento bem claro. A senhora quer tocar nesse assunto? Porque movimentou os bastidores da política do Distrito Federal. Como que a senhora vê parlamentares envolvidos em escândalos, tanto como na questão de abuso sexual, né, estupro, como em casos de rachadinhas, né, desvio de verba pública? Como que a senhora vê esses parlamentares?
Qual o posicionamento da senhora referente a essa situação? Olha, eu não vou nem falar parlamentares, vou falar de situações, né? Nós não podemos admitir de maneira nenhuma um parlamentar que é representante da população e qualquer que seja, entendeu? Desde deputado distrital, vereador, prefeito, qualquer que seja, governador, presidente da República, qualquer que seja, envolvidos nesse tipo de situação, principalmente na violência sexual e corrupção. A corrupção mata. As pessoas não acham que mata, e mata muito mais do que vamos dizer, um ladrão. Ela mata mesmo, porque ela mata sonhos, ela mata liberdade, ela mata as pessoas literalmente, porque a saúde pública não chega, a educação não chega. Então nós não podemos, é inadmissível, eu não estou personificando ninguém, eu estou dizendo a questão de princípios, e nós vamos estar sempre do lado de que a gente combate isso. A gente defende, tanto na Câmara Federal quanto aqui, nós defendemos a transparência. Então, assim, a questão da corrupção, para mim, é uma coisa muito forte. E quando a gente fica sabendo que os agentes públicos, que trouxe a esperança, para mim é muito triste. Cada um que está lá representa a esperança da população. Então, trai essa população. E isso é inadmissível. Em relação a qualquer parlamentar da Câmara Distrital, eu tenho conhecimento do que aconteceu pelos jornais, eu não tenho conhecimento. Eu também ouvi fala de que ele não estava presente. Então, eu acho que está aí a polícia, nós temos a melhor polícia... Fatos, né? A melhor polícia do Brasil, referência, que é a Polícia Civil, e que vai acompanhar esse fato, e que cada um pague o que tem que ser feito. Se alguém fez alguma coisa, inclusive a acusação leviana, sim, ela tem que pagar também. Então eu vejo que a apuração da Polícia Civil é que vai nos trazer realmente os fatos da melhor forma possível. Perfeito. Zona Política chegando ao fim. Eu queria muito que a senhora fechasse esse episódio, mas antes disso eu quero agradecer a todo mundo, né, Alisson? 40º, tá feliz? Tô feliz demais, muito, cara, agradecer, né, a deputada, e vamos pra cima. Ei, 40 episódios, hein? Brincadeira não, já hein? Tá sabendo de política agora? Um pouquinho, né? Cada um falando um pouquinho, né? A gente vai aprendendo, né? Zona Política termina por aqui, mas antes de terminar, mensagem da deputada Paula Belmonte pra você que ficou até agora com a gente nesse episódio inédito, nesta quinta-feira, tá finalizando. Muito obrigado de coração. Não perca, não saia, curta, compartilhe. Vocês fazem parte da nossa história. Se nós chegamos até aqui, foi por causa de vocês. Não foi fácil, tenho que deixar isso bem claro. São cada desafio que nós passamos no dia a dia e deixar bem claro. Isso daqui não tem R$1 de dinheiro público. Isso daqui é o nosso suor. Se a gente não for pra rua trabalhar, fazer consultoria, atender os nossos clientes, a gente não faz o nosso programa. E isso é bem claro pra você. Não bote o dedo na ferida, não fale da gente. Sabe por quê? Porque é aqui que a gente tá fazendo política de verdade e falando com pessoas que fazem política de verdade. Então, antes de você falar do Zona Política, entenda como que é o nosso projeto, escute, absorva e faça o seguinte, curta, compartilhe, comente. Paula Belmonte, mensagem é sua, a senhora fecha o nosso programa. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, realmente era algo que eu tinha muito desejo de estar, a gente já tinha combinado algumas vezes e agora deu certo na hora certa e pedir isso mesmo, que as pessoas compartilhem, façam inscrição, por quê? Porque esse tipo de ação faz com que a informação chegue à população e nós temos que valorizar isso. Então eu quero pedir para todas as pessoas que compartilhem, incentivem, para que a gente possa crescer. A informação traz a liberdade, traz a verdadeira democracia. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito bom. E dizer para todos que também me acompanhe, Paula Belmonte Oficial, acompanhe o nosso trabalho, faça elogio, mas também coloque aí sua sugestão, sua crítica, e não só acompanhe o meu trabalho como deputada distrital, mas acompanhe de todos os parlamentares, porque essa é a função do cidadão, é acompanhar todos os parlamentares para que a gente possa realmente representar e mudar a política aqui do Distrito Federal. E eu conto com você. Zona Política termina por aqui, tô até nervoso. Podcast polêmico, com muito amor e carinho para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Parabéns.